Olá, meus amados de Cristo. A todos vocês trago uma mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. A todos vocês em Cristo. Nós que somos a Igreja de Cristo. Eu quero, junto com você, meditar na Palavra de Deus. Pelo fato das igrejas, chamadas igrejas católicas evangélicas hoje, trazerem um evangelho deturbado e muitas enganador, né? Para as pessoas, onde as pessoas não entendem, não compreendem. E eu quero que você analise junto comigo qual é a diferença do cristianismo para o judaísmo e qual é a diferença da graça para a lei instituída por Moisés para o povo hebreu, para Jerusalém, para Israel. É preciso que você entenda, porque existe uma diferença. E nós vamos analisar aqui dentro da Palavra de Deus tudo o que você precisa saber. Primeiro, qual é a diferença do cristianismo para o judaísmo? Você tem que entender que o judaísmo é uma religião judaica. E as leis que o judaísmo tem não servem para nós, somos brasileiros, não serve para o povo gentil, mas as igrejas, as chamadas igrejas, adotam isso até hoje. E há milhares de anos vem enganando o povo. Tem trazido os costumes judaicos para os dias de hoje. E isso não funciona. Não tem como você aplicar uma lei de outro país, de outra religião, para a sua que você vive. Isso é perturbador, isso é algo que contamina. E as pessoas ficam sem entender. Então vamos explicar aqui. Qual é a diferença da lei de Moisés para a graça de Cristo? Por quê? Porque primeiro você tem que entender a Bíblia. A Bíblia ela é dividida em várias partes que os católicos fizeram, né? Mas quando os judeus escreveram a Bíblia, ela não tinha divisão, não tinha capítulo nem versículo, era direto. Mas a Igreja Católica dividiu tudo isso e depois veio Martim Lutero e assim vem, né? João Ferreira de Almeida e eles vão adulterando a Bíblia. A Bíblia tem sido adulterada hoje, né? Muitas coisas foram colocadas e muitas coisas foram retiradas. Temos que entender isso. Mas, na verdade, o Evangelho de Cristo é um só. E o Novo Testamento, que fala nas epístolas de Paulo, é isso que você tem que entender. É exatamente ali que está o nosso Evangelho. Paulo ele foi escolhido para ser o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios é todo aquele que não é judeu. É todo aquele que não tem sangue judeu, que não é de Israel, como eu, você e milhares de pessoas que não são de Israel, somos gentios. Então, não podemos aplicar as coisas dos judeus para nós, porque aí fica complicado, aí não tem como viver a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Porque, vamos entender uma coisa aqui, eu quero que você acompanhe comigo aqui o livro de Gálatas, no capítulo 5 em diante, que diz assim, o apóstolo Paulo, falando para os irmãos da Galácia, naquela época, a igreja lá, o povo, ele dizia o seguinte, ó, estai, pois, firmes na liberdade com Cristo, que Cristo nos libertou. Estai, pois, firmes
na liberdade com que Cristo nos libertou. Vamos entender. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Essa servidão aqui era a lei. Antes o povo vivia escravizado pela lei, que haviam como ordenanças, condenação, práticas que não funcionavam. Então, Cristo nos libertou de tudo isso, principalmente nós que somos os gentios, que o Senhor Jesus, na sua morte na cruz, nos trouxe essa graça maravilhosa. E diz mais, ó: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Quer dizer, circuncidar é um preceito da lei judaica, dos judeus. E a circuncisão era a mais importante de todas, ali, naquele momento, com eles. Porque na hora que a pessoa se convertia ao judaísmo, ela tinha que ser circuncidada. Qualquer estrangeiro que quisesse participar tinha que se circuncidar, cortar aquela pelezinha, né, que tem lá embaixo, entendeu? Vocês devem saber o que é. E aqui Paulo diz que se você viver na lei, Cristo não serve para você. Quer dizer, se a circuncisão era um ato da lei, havia outras coisas também que são da lei, você sabe disso. Ele diz mais, ó: e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Quer dizer, os preceitos da lei, né, os mandamentos eram 613. E segundo Paulo, se você fizer um, você está obrigado a cumprir todos. Como ele fala aqui, ó, está obrigado a guardar toda a lei. Quer dizer, se você dá dízimo, que dízimo é da lei, você está obrigado a cumprir todos os preceitos da lei. Você fica obrigado, você fica na obrigação de cumprir todos os outros. Se você vive na lei, praticando como dízimo, sacrifícios, campanhas, batismo, Páscoa, que chamam de Santa Ceia, tudo isso é da lei. E Cristo nos libertou de tudo isso, que era como ordenança, que nos condenava à morte. Você vai entender isso. Ele diz mais no versículo 4, ó: separados estais de Cristo. Olha só. Separado estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Quer dizer, se você insiste em viver a lei, você está fora de Cristo. É Paulo que está dizendo aqui. É o evangelho de Cristo aqui. É o nosso apóstolo da graça, dos gentios que está falando. Isso aqui é para nós. Ele falava para os da Galácia, mas também serve para nós. Que hoje você vê isso. As igrejas, as chamadas igrejas hoje, elas têm vivido o judaísmo. Tem trazido a lei de Moisés para dentro das igrejas. Para que o povo viva uma coisa que não existe mais, que não era para nós, que não serve para ninguém. E vivem assim em condenação. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é pecado. Se não der o dízimo, vai para o inferno. Se não for batizado nas águas, não vai ser salvo. E assim vai. Tudo isso são condenações que a lei fazia o povo ficar escravo. E como Paulo disse, ó, porque Cristo nos libertou. Se Cristo nos libertou de tudo isso, ele diz aqui, ó: então nós não devemos nos voltar mais a viver debaixo daquela escravidão. Porque viver debaixo da lei, meu amado, é ser escravo. É viver debaixo de condenação. Você não tem paz, você tem medo de tudo. E é isso que essas chamadas igrejas faz hoje. Eles colocam medo nas pessoas. Medo. E você vive lá por medo. Medo de ir para o inferno. Medo de perder a salvação. Medo do diabo, de Satanás, de demônio, do gafanhoto, do devorador, se não der o dízimo. E tudo isso é coisa que não existe mais. Que não era para mim nem para você. Está aqui Paulo dizendo, ó. Ele fala mais ainda, ó:
Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Da fé, não das obras. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Veja bem, a fé, tudo é pela fé. Mas por que é pela fé? Não é por obras, meu amado. Não é por obras, porque se fosse por obras, não precisaria que Cristo viesse morrer por nós. Ele já fez. Por que não é por obras? Eu vou lhe mostrar por quê. Veja o que diz aqui em Efésios capítulo 2. Olha só o que diz aqui. Efésios capítulo 2. Ele diz assim, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Cristo nos vivificou. Nós éramos mortos por causa do pecado, por causa da lei. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera em nós, que agora opera nos filhos da desobediência. Entenda bem, meu amigo. Ó. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quando você pratica as obras da lei, que são as obras da carne, que fala aqui, as obras da carne aqui, é as obras da lei, não é pecado de Adão, não é o diabo, as obras da carne, é as obras da lei. Você vive debaixo da ira de Deus. Da ira, você vive de maldição. Porque era assim que o povo vivia. E Cristo veio para nos libertar de tudo isso. Todos os que nasceram da cruz de Cristo para cá, não estão mais sob condenação. Somos livres. Somos todos abençoados em Cristo Jesus, pela sua graça maravilhosa, que sem merecer nós recebemos. Você entende? Olha só, e diz mais aqui, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Pela graça, não é por obras. As chamadas igrejas aí diz que se não batizar nas águas não vai ser salvo. Se não der o dízimo não vai ser salvo. Se não toma Santa Ceia não vai ser salvo. Se não faz campanha não é salvo. Se não for no monte não é salvo. Quer dizer, é preciso que você faça para merecer. Aqui diz que não. Aqui diz que é pela fé. E é pela graça que nós somos salvos. A graça é o quê? É aquilo que você recebe de graça. Quer dizer, não fica obrigado a fazer nada. Amém? E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez, Ele não vai fazer, Ele nos fez. Quer dizer, nós já somos para Ele como filhos, sem merecer nada, sem precisar fazer coisa alguma. E diz mais, ó, para mostrar nos séculos vindouros, que somos esses que nós vivemos, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha só. Porque pela graça, não pelas obras, não é pelo jejum, tem que fazer o jejum, não. Pela graça, sois salvos. Por meio da fé. Não é pelas obras, meu amado. Os bonitos aí dizem, os pastores, os amados aí fora dizem que você tem que fazer o jejum, que você tem que fazer a campanha, que você tem que dar o seu tudo, que você tem que fazer caminhada, tem que ir para o monte, tem que batizar nas águas, tem que consagrar no óleo, tem que fazer isso. É milhões de ordenança, muita coisa que a lei do passado tinha, eles estão trazendo hoje para que você viva nessa condenação, como se você fosse obrigado a fazer para merecer. E aqui diz que não, ó. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso aqui está em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8. Veja bem. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Quer dizer, a fé que você tem não veio de lugar nenhum. Você não vive fé
sobrenatural. Você não tem que ter fé inteligente. Isso é mentira. Isso aí foi uma artimanha criada pelos pregadores da tal chamada prosperidade. A teologia da prosperidade. Faça com que você viva essa fé inimiga de Cristo. Essa fé inimiga de Cristo. Essa chamada fé inteligente. Esse poder sobrenatural de fé que não tem nada a ver com isso. É Deus quem nos dá essa fé de crermos em Cristo Jesus para que sejamos salvos pela sua graça. Está aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, não por meio da fé. Não, aliás, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E diz mais no versículo 9, ó. Olha só. Não vem das obras. Olha só. Não é por obras. Não precisa fazer nada. Não tem que fazer campanha para receber de Deus. Não tem que subir monte. Não tem que jejuar não sei quantos dias. Ah, jejum disso. Não tem nada disso. Tudo isso aí era da lei. E Jesus Cristo aboliu. Olha só. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ah, Senhor, porque eu sou dizimista. O Senhor tem que lembrar de mim porque eu sou dizimista, Senhor. Eu fiz campanha disso, fiz campanha daquilo, eu dei tanto, eu fiz não sei o que. O Senhor tem que me abençoar, nada disso, meu amigo. Não é por obras, está aqui, ó. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta você cobrar, não adianta você achar que é pelas... Não é por obras, você não precisa fazer nada. Tudo isso que vocês fazem aí são em vão. Você está negando Cristo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Foi Deus quem preparou as suas próprias obras para que nós hoje pudéssemos andar por ela. É isso que você tem que entender. E tem algo também importante aqui em Romanos 10. Quero que você leia aqui comigo. Romanos 10, 4. Que fala o seguinte, ó. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, meu amigo. Você tem que entender isso. O Senhor Jesus cumpriu a lei quando ele andou em Jerusalém. E na sua morte na cruz, ele aboliu, ele pôs fim à lei. Ele é o fim da lei. De Cristo para cá, somos graça. Hoje nós vivemos a fé na graça do Cristo ressuscitado. Não aquele Jesus de Nazaré. Porque aquele Jesus de Nazaré não veio para nós. Ele veio para o povo de Jerusalém. Ele veio para Israel. Você tem que entender isso. Que ele não veio para nós. Você pode ver uma coisa importante aqui em Colossenses. E antes eu quero mostrar para você algo também importante em Mateus. Para você ver como é importante o que diz em Mateus. Porque diz assim, ó, olha só. Ele diz assim em Colossenses capítulo 2. E quando vós, capítulo 2, versículo 13. E quando vós estavais mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, perdoando todas, não foi algumas, ele perdoou todas, ele cravou na cruz todos os nossos pecados. Não vivemos mais sob pecado. Hoje, os erros que você comete são obras da sua carne. E ele diz mais, ó, e tendo ele riscado, olha só, no versículo 14 de Colossenses, no capítulo 2, diz, e tendo Cristo riscado, quer dizer, ele aniquilou, olha só, a cédula, aquela ordenança que tinha da lei, ó, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de nenhuma maneira, era contrária a nós. E atirou do meio de nós, encravando na cruz. Quer dizer, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, quer dizer, essa cédula que está falando aqui, era uma lei, era o livro da lei, que era contra nós, nos seus mandamentos, suas ordenanças, tudo aquilo da lei que era contra nós, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, quer dizer, nos condenava.
Ele tirou do meio de nós, cravando na cruz. Quer dizer, toda a lei que era contra nós, Jesus Cristo cravou na cruz. Ele aniquilou. Era o escrito de dívida que ninguém podia cumprir. Somos livres hoje, meu amigo, pela graça de Cristo. Entendeu? Portanto, ninguém vos julgue por nada. Não temos que ser julgados por nada, porque temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Não, nada disso. Você veja que o Senhor Jesus Cristo, depois da sua morte na cruz, Ele nos deu esse direito que nenhuma igreja, nenhum pastor, ninguém pode tirar. Hoje, essas chamadas igrejas, esses templos que tem aí fora, que a igreja somos nós, eles trazem essa lei, essas ordenanças que foi abolida na cruz por Cristo, para que você seja escravo. Isso porque com isso ele mantém você dentro da sinagoga deles. Entendeu? Porque se ele não fizer isso, você não vai estar lá. Então isso serve para prender as pessoas. E as pessoas estão aí enfeitiçadas por essa feitiçaria evangélica, pessoal. Você está enfeitiçado, você não aceita o Evangelho de Cristo. Eu estou mostrando aqui, ó. Eu estou mostrando aqui dentro da Bíblia. Está aqui, ó. Dentro da Bíblia. E ele diz aqui, ó, em Gálatas 5, capítulo 5, ó. Porque separado estão de Cristo, vós, os que praticais a lei. Está aqui, meu amigo. Da graça, quer dizer, se você não está na graça de Cristo, você está perdido. Entenda isso. Aí você não aceita, você fica me criticando. Você acha que eu sou falso? Não sou. Está aqui. Confira na sua Bíblia. Está aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Porque se de novo você se deixa circuncidar, você está obrigado a guardar toda a lei. Quer dizer, se você dá o dízimo, você está obrigado a guardar toda a lei. Se você se batiza nas águas, você está obrigado a guardar toda a lei. Se você faz campanha, sacrifício, vive de altar, que eles dizem, você está obrigado a guardar toda a lei. Você precisa ler a Bíblia, você precisa entender. Isso aqui é o Evangelho de Cristo, meu amigo, para nós. Está entendendo? Esse aqui é o Evangelho de Cristo para nós. Nós que somos os gentios, temos que entender isso. Você precisa entender. Olha o que ele diz aqui em Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Não é porque o Senhor Jesus, ele já aboliu a lei, dando fim ao pecado, que nós temos que viver fazendo o que é errado, não. Olha só. Olha só. Nós, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não tem como, meu amigo. Se nós estamos mortos para o pecado, não tem como viver no pecado. Entendeu? Porque nós fomos mortos da cruz de Cristo. E diz mais aqui, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Esse é o batismo. Não esse batismo nas águas, na piscina, não. O batismo é esse, na morte de Cristo. Quando Jesus morreu, nós fomos batizados com ele na sua morte. Ó. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo nas águas. Mentira. Está aqui escrito. Pelo batismo na morte. É na morte. Foi na morte de Cristo que nós fomos batizados. Não precisa batizar em água. Batismo nas águas era uma ordenança da lei. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela graça do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Estamos na graça de Cristo. Não precisamos viver de ordenanças, de mandamentos, com medo de não fazer isso ou não fazer aquilo, achando que é obrigado a dar isso, a dar aquilo para receber. Não. Nada disso. Nada disso, meu amigo, é importante neste momento. Você veja que o Senhor Jesus, ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Ele habita em nós, como diz aqui em Atos. Olha o que diz aqui em Atos.
Ele diz assim, ó, o Deus, Atos 17, 24, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele não habita em templos, Ele habita em nós. Acabou o templo, meu amigo, foi destruído lá em Jerusalém. Não existe mais. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Você pode ver isso em Mateus. E isso aconteceu no ano 70. No ano 70, o templo foi destruído, meu amigo. E nunca mais se ouviu falar em templo. E se tem feito algum templo por aí, pode ter certeza que é um templo falso. É um templo falso. Entendeu? É um templo falso. Você pode ter certeza disso. Porque hoje, a Igreja de Cristo somos nós. Entendeu? Ele diz aqui em Mateus 24, ó, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Está entendendo? Pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso você pode ver aqui em Mateus. Está escrito, meu amigo. Quer dizer, no ano 70, quando Tito, general Tito, filho do imperador Vespasiano, irado, como uma besta, como diz lá em Apocalipse, essa é a besta, entrou no templo, matou os sacerdotes, todo mundo que estava lá dentro, saqueou tudo, roubou o ouro, tudo que tinha, ele destruiu. E um soldado jogou uma tocha de fogo lá e queimou tudo, e o templo desabou. Acabou-se. Ali era a grande tribulação, eram os últimos dias, era o Apocalipse de João. Isso eu vou falar para você noutros vídeos, viu? Noutras mensagens eu vou mostrar para você o que é o Apocalipse. Você vai entender. Mas, meu amigo, entenda uma coisa. Nesses dias que nós estamos vivendo hoje, de pandemia pelo vírus, esse vírus devastador, né, que vem assolando a humanidade no mundo inteiro, onde já levou milhares de pessoas à morte, você tem que entender que isso vem acontecendo aos longos anos. E não é os últimos dias, não é o fim do mundo, não é Jesus voltando, porque Jesus já voltou. E isso você sabe, as mentiras e mais mentiras vão surgindo. Eu vou explicar para você depois também o que é o anticristo, quem são os anticristos, porque o anticristo não é um, são todos aqueles que são contra o evangelho de Cristo, aqueles que não aceitam esse evangelho pregado por Paulo. Todos os que não aceitam esse evangelho aqui é o anticristo. Todos esses é o anticristo. Você pode entender isso. Porque o evangelho de Cristo é algo puro e santo. E ele não barganha com Deus. Entendeu? Ele não barganha com Deus. E infelizmente, os nossos bonitos de hoje não aceitam. Porque você sabe, meu amigo, que são todos movidos por dinheiro. Infelizmente. Por dinheiro. E isso é lamentável. Então, meus amados queridos, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama de maneira inexplicável. De sorte que temos que analisar bem como estamos vivendo, por que estamos vivendo e para quê. Você acha mesmo que durante todos esses anos
anos que você vive dentro de uma instituição religiosa, você acredita mesmo que é isso mesmo que Deus quer para você? Pense bem. Pense bem. Você já imaginou você ter passado 20, 30, 40, 50 anos dentro de uma instituição acreditando que era verdade, sendo tudo mentira? Imagina aí. Eu também já fui. Eu já fui nessas instituições. E hoje eu sou liberto pela graça de Cristo, analisando a Bíblia, vendo aqui o que é o Evangelho para nós. E hoje eu passo para você. E eu espero que você entenda. Porque quando Paulo ele recebeu essa mensagem de Cristo lá no terceiro céu, você tem que entender o seguinte, que ele tem nos exortado a vivermos na fé de Cristo de maneira poderosa. Entendeu? Então vamos obedecer. Porque se você quiser viver na fé e obedecer na lei, que não existe mais, você vai estar sob maldição. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 10 diz, olha só. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo, ele viverá pela fé. Gálatas capítulo 3. Procure na sua Bíblia. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas terá que viver por ela. A lei, as obras que você faz aí não tem nada a ver com fé. É ordenanças, mandamentos de homens. E tudo isso é contra Cristo. Todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Fica aí a seu critério, tá bom? Eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade. E digo mais, somos todos nós abençoados em Cristo Jesus. Você é um filho de Deus pela graça de Cristo. Não precisa fazer nada para merecer. Só tem que crer. Só crer. Creia, viva a sua fé. E deixe de ser enganado. Obrigado por tudo. Eu espero, noutra oportunidade, poder passar mais uma mensagem de fé para você. Somos de Cristo. E pela graça somos salvos. Mediante a fé em Cristo Jesus. E isso é dom de Deus. Não por obras. Para que ninguém se glorie. Está aqui. Gálatas 5. Você pode ver. Veja bem. Gálatas não, quer dizer Efésios. Efésios capítulo 2. Aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E nem é por obras. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras. Porque ele diz aqui, ó, é que naqueles tempos estavam sem Cristo, separados da comunhão, da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quer dizer, naquele tempo, antes da cruz, nós aqui, todos os que não eram de Israel, estávamos separados de Deus, fora da comunidade de Israel. Ninguém merecia, ninguém teria nada com Deus, ninguém seria eleito, ninguém era de Deus, somente quem era de Israel. Sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo, chegamos perto. Hoje somos de Deus, pela graça de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, quer dizer, o véu que separava, caiu, rasgou-se de alto a baixo. Hoje somos livres pela graça de Cristo. Não? Tá certo? Porque diz assim, ó.
na carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que era a lei de Moisés, que consistia em ordenança para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Quer dizer, a lei, ela se unia com o povo de Israel para matar os povos, para destruir o que era por direito. Entendeu? E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe, nós. Ele nos trouxe a paz. E aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Hoje, eu, você, todo mundo temos acesso a Deus. Não precisamos de ninguém. Não precisamos de bispo, de pastor, de padre, de nada. Você só tem que crer, abrir a sua boca e falar com Deus. E Ele lhe responde através da graça de Cristo, que nos foi concedida lá na cruz. Amém? Você tem que entender isso. Entendeu como é que é? É isso que nós temos que entender, meu amigo. Para que não sejamos enganados por essa raça de víbora que está aí para enganar, tá bom? Eu agradeço a todos. Fiquem todos com a paz de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado.